Olá, futuros campeões e campeãs de pôquer, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou ensinar algumas coisas bem interessantes para vocês, vou entregar para vocês o novo range e também eu quero falar um pouco para vocês sobre como lidar com dias ruins no pôquer e a importância de você lidar com esses dias ruins fará enorme diferença para sua carreira como jogador de pôquer. Então, vamos lá. Bem, o primeiro tópico que eu quero falar aqui para vocês é justamente sobre como você deve lidar com dias ruins no pôquer. Você tem que entender que pôquer ele não é todo dia aquela coisa maravilhosa. Você vai passar por diversas oscilações. E um dos pontos que eu quero deixar de forma simples aqui, para mim não ter que ficar explicando variância, eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples, que é o seguinte: baralho quente e baralho frio. Tá? O que é o baralho quente? É quando o baralho ele favorece você. Você ganha a maioria das mãos que você joga, as coisas funcionam do jeito que você quer. Você faz uma jogada, o seu oponente tende a foldar com maior frequência e você consegue ir mais longe nos torneios e consegue trazer melhores resultados para você. Isso ocorre não porque você somente está jogando bem, mas também porque o baralho está te favorecendo, certo? Porque o baralho está quente. O baralho frio é o oposto disso. E o que acontece? Se você está jogando bem, mas o baralho está frio, você vai perder do mesmo jeito. Se você está jogando mal e o baralho está frio, você vai perder muito mais. Por quê? Porque quando o baralho está quente, nossa confiança aumenta e, querendo ou não, a gente passa também a jogar melhor. Só que com o ser humano, o oposto também é verdadeiro. Quando o baralho está frio e a gente não está bem, a gente começa a perder muito mais. E a gente começa a pensar em coisas do tipo: eu vou recuperar esse dinheiro, eu tenho que ganhar esse dinheiro, eu tenho esses objetivos, eu tenho que pagar conta, eu tenho que fazer isso. E tudo isso vai juntando em você, vai criando, faz com que você acabe jogando cada vez pior. Jogadas que antes você sabia que era errada, você passa a fazer mesmo sabendo que é errado. É como se tivesse uma força a mais em você para ir na direção que você não deveria ir. Porque você está chateado, cansado, frustrado de tanto sofrer ali, perder o seu dinheiro. E o baralho continua ali só dando pancada, porrada atrás de porrada em você. Isso também pode fazer com que você questione a si mesmo, a pensar: pô, mas será que eu sou um jogador tão ruim assim? Mas por que eu estou passando por isso? Isso tem um lado positivo, que é o seguinte: todo jogador de pôquer tem que aprender a lidar com a sua frustração, a lidar com a pressão, a lidar com a ansiedade e a lidar em especial quando o baralho não te favorece. Eu mesmo, quando o baralho não me favorece, eu começo a perder minha paciência, cara, porque você vai perdendo mão atrás de mão, sequência atrás de sequência, você faz um flush, seu oponente tem um flush maior, você faz uma jogada, a jogada não passa como passava antes, seus oponentes reagem mais a você, aí você começa a pensar que tem alguma coisa de errada contigo. E essa coisa, esse pensamento de pensar que tem alguma coisa de errada com você, pode ser bom se você souber para onde direcionar isso. Então, por exemplo, se você direciona a dor que você está sentindo na direção de: cara, eu preciso descobrir o que tem de errado. Aí você vai estudar, vai chamar um mentor, vai chamar um coach, vai chamar um psicólogo, você vai pegar e vai fazer review, você vai pegar a sua parte teórica que você vai estudar mais ainda, você vai querer compreender o porquê você está errando. Isso vai fazer com que você enxergue vários erros que, se você não passasse por aquele momento de dor, você não enxergaria. O oposto também é verdadeiro, porque quando a pessoa está ganhando muito dinheiro, por exemplo, ela pode ter uma confiança muito além do que ela deveria ter, uma confiança exagerada. E essa confiança pode fazer o indivíduo pensar que ele é muito melhor do que ele realmente é, e ele pode querer enfrentar oponentes que são bem melhores do que ele, oponentes dos quais ele não está preparado para jogar ainda. Aí ele perde uma quantidade absurda de dinheiro. Por quê? Porque ou ele pode ter comemorado de forma errada na vida dele, gastando com um monte de coisa que ele não deveria gastar, ou então nas mesas ele falou: agora que eu ganhei tudo isso, eu vou jogar esses limites, porque eu consigo bater esses limites. Uma confiança exagerada que gera expectativas irreais, que faz com que você perca ainda muito dinheiro. Olha só a complexidade que é o ser humano juntando com baralho frio e baralho quente. O que eu indico para vocês é o seguinte: quando você tem um baralho quente te favorecendo, você tem que se manter humilde e honesto a sua estratégia principal.
A sua estratégia principal não é gastar o dinheiro de forma irresponsável, mas sim gastar o seu dinheiro de forma inteligente. Se você quiser se recompensar ali, pô, é assim, eu ganhei, vamos supor, ganhei 10 mil dólares. Pô, quer saber de uma? Eu vou arriscar, vou dar um tiro só em um torneio de 200 dólares, por exemplo. Pô, dá um tiro, né? Você ganhou 10 mil reais, você está comemorando de uma forma inteligente. Agora, eu vou dar um tiro num torneio de 2 mil dólares. Isso é insano, entendeu? Uma coisa é 200 dólares, uma coisa é 2 mil dólares quando você ganhou 10 mil dólares. E também fora das mesas de poker é interessante você pensar em como você vai comemorar. Você pode comemorar, por exemplo, indo numa balada e gastando 200 reais, 300 reais ou até 500 reais. Porém, você não vai mexer nos outros 10 mil reais que você ganhou, por exemplo. E isso faz com que você garanta que você tem uma banca que você não exagera. E você tem que trabalhar em cima disso, por quê? Porque a vontade de gastar o seu dinheiro de forma irresponsável vai ser gigantesca. E também você precisa continuar a jogar os mesmos limites que você joga, independente da banca. Porque o que tem que fazer você de subir de limites não é a banca em si. Porque a banca é importante você ter para subir de limite, mas ela não é uma garantia que você tem que subir. Então você tem que ter a banca, mas você tem que ter alguma coisa a mais. E essa coisa a mais é muito importante. E uma das coisas que eu digo para as pessoas é o seguinte: eu indico que você tenha várias provas e que, se você não conseguir tirar uma nota boa em uma prova específica ou em várias provas específicas, você não sobe de limite. Muitas vezes você não precisa subir de limite, por quê? Porque você já está ganhando bastante dinheiro no limite que você está. Então você está ganhando lá, sei lá, 3 mil dólares por mês, por exemplo, ou então 1.000 dólares por mês, que é um dinheiro alto aqui pra gente, você vai continuar nesse limite. Você precisa subir para um outro limite e ganhar 5 mil por mês? Não, porque a ideia é, antes de você subir para aquele limite, você pode contratar um coach, um mentor, pode entrar num time e falar: olha, eu gostaria de jogar esse limite aqui, eu tenho banca para isso, e eu gostaria de ter os mentores necessários para isso, aí assim eu jogo no seu time, por exemplo. Dando uma ideia, tá bom? Mas você tem que usar a sua inteligência para você subir de limites. Ah, eu não gosto de jogar os limites de $1, de $2, de $5. Mas, pô, você tem banca e conhecimento para jogar de 16, por exemplo? Se você não tem, você vai ficar numa situação muito complicada, tá? Então, o que você vai fazer quando as coisas estiverem mal? Ou seja, você está em um estado ruim, né, para jogar poker, e também você tá com um baralho que tá frio ali para você. Você tem duas coisas: tá jogando mal e tem um baralho ruim. Uma das coisas que eu indico que você faça é a seguinte: cara, dá um tempo do poker. Tira de 3 a 5 dias, uma semana longe do poker. Você não vai parar de estudar, entendeu? E também, se você quiser, você pode jogar uma ou duas mesas, mas não abrir mais nada do que isso. Porém, eu digo para você evitar jogar poker nesse momento, para que o seu estado emocional, certo, saia do estresse, saia daquela ansiedade, daquela frustração, para que você tenha uma clareza mental para você conseguir pensar corretamente e tomar as melhores decisões quando você voltar. Porque se você não lidar corretamente com o seu emocional, com o seu estado, você vai demorar muito mais tempo para voltar ao normal, ou seja, jogar o seu jogo A ou o seu jogo B, e você vai perder muito dinheiro nesse processo. Ah, mas eu sou um jogador que, independentemente se eu tô bem ou mal, eu ganho. Cara, independente, se você ganha, é muito melhor você ganhar mais, e também, quando você perde, é muito bom você perder pouco. Essa é a mentalidade de um investidor, e é assim que um profissional de poker deve pensar. Outra estratégia que você pode utilizar é a seguinte: se você está sofrendo muito com a pressão, com a ansiedade, com a frustração, certo? Você tem contas para pagar, você tem que pensar de forma oposta que você está pensando. Porque geralmente a gente pensa que eu estou devendo, eu preciso dar um jeito de pagar, tenho responsabilidade, eu tenho família, eu tenho um monte de coisa. E o que a gente faz? Eu tenho que continuar jogando poker, eu tenho que arriscar mais, eu tenho que conseguir esse dinheiro. Só que aí o que acontece na maioria das vezes para a maioria das pessoas? Elas quebram a cara usando essa estratégia. Então, a estratégia de você dar um tempo, tá? Estudar o poker, ir cada vez mais a fundo. E aí quando você voltar para o poker, você volta com uma clareza mental, com o seu jogo A ou com o seu jogo B, o que vai acontecer é que você vai conseguir ir muito mais longe dessa forma. As suas chances de conseguir pagar suas contas, de ficar mais satisfeito, menos preocupado, é justamente quando a sua clareza mental ela não tem a interferência do seu estado emocional prejudicial ali.
Então vamos lá, como eu prometi para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre ranges de defesa versus squeeze, tá bom? E como que é o squeeze, Gabriel? O que que é isso? Olha só, o squeeze acontece como um indivíduo abre, um outro indivíduo paga e alguém dá uma tribet. Isso é chamado de squeeze, tá? Então alguém abriu, alguém pagou e alguém foi por cima, aumentou. Então se eu abro 2, alguém paga 2 e alguém aposta 6, 8, 10, essa pessoa está dando uma tribet e a gente vai chamar essa tribet de squeeze. E dentro da nossa defesa do squeeze, o que é a defesa do squeeze? É quando você é o jogador que abriu primeiro, ou é o jogador que pagou. Você não é o jogador que deu a tribet. Você é o jogador que vai reagir à tribet daquele indivíduo. E nós chamamos essa reação à tribet de defesa versus o squeeze, ou defesa versus aquela tribet, tá? Que é bem diferente da defesa comum. Então, se você estiver da posição do EP, tá? Independente se você foi o cara que abriu ou se você foi o cara que pagou, se você está no EP, você vai defender dessa forma que está aparecendo aí na sua tela. Se for uma mão de cor azul, você vai simplesmente pagar. Se for uma mão, por exemplo, de cor laranja, ali tá tribet, mas eu acho que tá errado ali, porque eu devo ter confundido alguma coisa quando eu coloquei. Você vai aumentar a aposta ali e também você pode foldar se o seu oponente ele vier por cima, tá? E com as cores vermelhas é o seguinte, quando o seu oponente der a tribet, por exemplo, essas são mãos que você pode apostar tudo, jogar todas as suas fichas no meio ali do pote. Porém, se você tiver muitas fichas, o correto é, você fez 2, o cara fez 8, você vai fazer tipo 24, 25, 30, às vezes até 20 ali, porque você está fazendo uma jogada forte. E se o seu oponente vier por cima e você tem uma dessas mãos vermelhas, você pode pagar. Se você tiver uma mão da cor amarela, por exemplo, você simplesmente folda, tá? Porque você não quer continuar com essas mãos. Por exemplo, imagina que você abriu, um cara pagou, aí o outro veio por cima, aí você apostou por cima dele com 10-10, por exemplo, e o cara apostou tudo, deu uma 5-bet em cima de você, né? Ele apostou todas as fichas dele em cima de você. Avaliando essa situação, o seu 10-10 tem chances ali contra esse range que aparentemente é fortíssimo, praticamente você vai estar numa situação onde ou você já está perdendo para um par maior, ou você está jogando contra Ás e Rei ou contra Ás e Dama. Na maioria dos casos, os caras não vão com Ás e Dama fazendo essa jogada. Eles vão muito mais com Ás e Rei. Então você vai estar numa situação onde você está perdendo, ou numa situação onde você está em um flip. Se você jogar essas duas situações, você vai ter aproximadamente ali, chutando ali, algo em torno de 30% a 33%. Esse é o nosso primeiro range, tá? Eu uso muito isso para defender ali da posição do EP. Vamos para o próximo. O próximo range é quando a gente está no MP e alguém, certo, deu uma tribet na gente quando é um squeeze. O que é o squeeze mesmo? Alguém abriu, uma outra pessoa pagou e alguém deu uma tribet. A gente chama essa tribet contra dois jogadores de squeeze, tá bom? E se você estiver do MP, não importa se você é o cara que pagou, se você é o cara que abriu primeiro, você vai olhar para sua mão e vai falar assim, todas as mãos da cor azul, tá? Você tem a opção de jogar de call, você vai pagar para ir para o pós-flop. Todas as mãos de cor amarela, você vai dar uma 4-bet, por exemplo. E se o cara, por exemplo, ele voltar, você folda. Porém, se você tiver poucas fichas e o cara te deu uma 4-bet, você vai foldar as mãos em amarelo, porque você tem poucas fichas. Se você tem mais de 25, se você tem mais de 30 Big Blinds, 35 Big Blinds, você tem espaço para dar uma 4-bet ainda por blefe. Menos de 25 ali já começa a ficar difícil dar uma 4-bet por blefe, aí você vai ter que jogar praticamente por valor. E por fim, você vai ter as mãos de cor vermelha. As mãos de cor vermelha são o seguinte, alguém abriu, o outro pagou, alguém deu uma tribet. Se você tiver uma mão de cor vermelha, você vai dar uma 4-bet e se você tiver poucas fichas, você vai apostar todas as suas fichas, tá bom? Essa é a lógica. Se você tem mais de 30, 35 Big Blinds, ainda assim você tem espaço para dar uma 4-bet. Por mais que fique estranho, ainda você tem espaço ali. Agora você está no hijack, não importa se você é quem abriu ou se alguém pagou. Então, vamos lá então. Alguém abre, alguém paga e alguém dá um squeeze e você está do hijack. Como que você tem que reagir? Vamos lá. Todas essas mãos de azul que você está vendo, essas mãos você pode jogar de call, você vai pagar, certo? As mãos em amarelo são mãos que você vai dar uma 4-bet e foldar se o seu oponente voltar em você. E se você tem poucas fichas, tipo menos de 25 Big Blinds, por exemplo, você não vai usar essas mãos de amarelo para dar tribet. Você pode foldar ou você pode pagar com elas, porque elas ainda assim podem jogar bem no pós-flop, certo? E se você tiver
uma mão de cor vermelha, o que você vai fazer? Você vai apostar tudo, né? Então assim, o cara deu uma tribet, você tem poucas fichas, você aposta tudo com essas mãos de vermelho. E se você tiver muitas fichas e você não quiser colocar tudo no pote, você vai dar uma 4bet no oponente e ver o que ele vai fazer, beleza? E essas mãos que tem tipo azul e laranja, por exemplo, são mãos que você pode optar por dar uma 4bet ou para pagar. Qualquer uma das decisões que você tomar com essa mão está ótima para mim, certo? Vamos para o próximo range. Agora você está do cutoff, não importa se você foi quem abriu ou quem pagou. Então a situação novamente, alguém abriu, alguém pagou e alguém deu uma tribet e a ação chegou em você. Você vai ter que se defender contra esse squeeze. Como você vai fazer isso? Todas as mãos de azul você vai pagar, certo? Todas as mãos de amarelo, ou você, muitas delas ali estão divididas com azul, você pode pagar ou dar uma 4bet, certo? Porém, se o seu oponente voltar em você quando você deu essa 4bet, você tem que foldar todas essas mãos de amarelo. Porém, se você também quiser jogar de qual com essas mãos de amarelo, eu não vou achar ruim, tá? E por fim, nós temos as mãos de cor vermelha, que é o seguinte, se você tiver poucas fichas, por exemplo, menos de 25 Big Blind, quando o cara der essa tribet squeeze em você, o que você vai fazer? Você vai pegar as suas mãos e vai dar uma 4bet neles, e como você tem poucas fichas, vai ser uma 4bet all-in, uma 4bet chove, né? Você vai colocar tudo na mesa. E se o seu tiver muitas fichas, você vai optar por muitas dessas mãos de vermelho em dar uma 4bet. Aí se o seu oponente voltar em você, aí você só vai continuar com as rei, rei, dama, dama e as e rei. E as outras mãos de vermelho você vai foldar, porque são mãos que jogam muito mal contra a 5bet do seu oponente. E também, alguma dessas mãos vermelhas, se você não quiser dar uma 4bet nele, por exemplo, você pode pagar com elas, que também não seria um crime, tá bom? Mas essa é uma forma bem interessante de você estar jogando nessa posição. Por fim, nós temos a posição aqui do botão e também pode ser do small blind, porque não vai fazer muita diferença, certo? Então a situação é o que mesmo? Alguém abre, alguém paga, alguém dá uma tribet, squeeze e você tá ali no botão ou no small blind e você tem que tomar a sua decisão. Certo? E como que você vai tomar essa decisão? Você vai olhar para sua mão e vai ver a cor dela. Que cor que ela é? Essa mão, por exemplo, se for uma mão que pertence às cores azul, por exemplo, você simplesmente vai pagar a tribet. Se for uma mão que pertence à cor laranja, né, você tem a opção de dar uma 4bet, porém se seu oponente ele chovar em você apostar tudo, você vai foldar com as mãos de amarelo. E também, se você quiser, você pode pagar com as mãos de amarelo, ou simplesmente quando você tiver poucas fichas, né, com menos de 25 Big Blinds, por exemplo, você pode foldar ou só pagar com essas mãos. Agora, as mãos de cor vermelha são mãos das quais que quando você tomar essa tribet, você vai poder dar uma 4bet. Se você tiver poucas fichas, você vai colocar tudo na mesa. Se você tiver muitas fichas, você vai dar uma 4bet. E se o seu oponente vier por cima com tudo, com todas as fichas que ele tem, aí você só vai continuar com as rei, rei, dama, dama e com as e rei. Você vai começar a foldar muitas mãos de vermelho ali, como, por exemplo, as e dama você pode foldar, o as e valete você pode foldar, o valete valete, o 10 e 10. Por quê? Porque eles jogam mal contra a 5bet do seu oponente. Agora, se você sabe que o seu oponente ele é louco, ele vai com muita coisa ali, então você não pode foldar as e dama, valete, valete, 10 e 10. Bem, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre baralho quente, baralho frio, o que fazer em dias bons, o que fazer em dias ruins e também que você tenha aprendido um pouco mais sobre os ranges que nós estamos utilizando. Perceba que somente depois de eu entregar todos os ranges que é necessário para você poder jogar corretamente nas mesas, somente então eu vou falar o que você vai fazer no pós-flop, como jogar o pós-flop, como jogar em diferentes tipos de flops, ok? E também é importante que você entenda que nós temos um Discord e nesse Discord vai ter muita coisa bacana. Por exemplo, quando eu estou jogando, eu compartilho a minha tela. Quando eu estou estudando, eu compartilho a minha tela. Quando tem alguém ali que quer estudar, que quer que eu faça uma review do jogo deles, eu faço uma review do jogo deles e depois eu disponibilizo o vídeo para vocês estarem estudando. Tudo isso no Discord, tá? Então se você tem alguma dúvida de onde encontrar esses materiais, basta vocês irem no Discord que vai estar tudo lá.